O dinheiro traz felicidade, é uma questão filosófica. No futebol a galera fala, pode não trazer, mas manda buscar. O problema é quando você gasta dinheiro, o cara não dá resultado. Tá entendendo nada, né? Depois da vinheta a gente explica aí. Seguinte, as maiores contratações da história no sentido, da grana. As mais caras contratações da história. Será que elas vingaram? Se elas não vingaram, por que vingaram? Por que não vingaram? O canal Fute 11 contra 11 fez uma listinha de 20 contratações caríssimas. E aí a gente vai ver aqui o que funcionou, o que não funcionou. Eu acho que eu vivi quase todas elas, então vamos ver se eu consigo dar uns pitacos. Lista como a 20ª transferência mais cara da história, ele, Anthony Prime. Anthony trocava o Ajax pelo Manchester United por 95 milhões de euros. Bela ediçãozinha, viu? Diga-se passagem aqui, dinamismo, gostei. E cara, agora tirando o meme todo de lado, o Anthony é um bom jogador. Começou muito bem pelo United sob o comando do Erik ten Hag. Cara, essa é a jogada mais inútil do futebol, é isso aqui. Não serve para absolutamente nada. Inclusive, deixa vulnerável o jogador, né? Às vezes dá vontade de falar, não, perde essa bola aí, toma um contra-ataque. Pô, na boa, velho. Aí o pessoal fala, mas você não tem ludicidade. E o futebol arte? Cara, isso não é arte. É uma inutilidade. Sabe quando você pega aquela galera que pega uma privada, aí bota no museu e fala, putz, temos aqui uma obra de arte. É tipo isso aqui, pô. Essa jogada não serve pra porra nenhuma. Só que à medida que ele ia errando, as pessoas começavam a pesar na dele, justamente por ele não valer toda a grana que foi investida. Eu não acho que ele era uma contratação para 100 milhões de euros, mas é claro que a torcida não tá nem aí para isso. Se ele custou 100 milhões de euros, ele teria que... Belo áudio aí também do moleque, viu? E, né? Boa câmera. Eu queria poder fazer uns vídeos assim no meu canal, mas é uma briga grande, viu? Com luz, com tudo. Desempenhar como tal. Dito isso, Anthony no Manchester United recebe o selo de flop. Perfeito. Realmente não rolou. Não rolou. Cara, essa aqui, eu não vi esse vídeo, tá? Eu tô tentando aqui. Isso aí, no PSG, pela silhueta, deve ser o Matuidi. Será? Seguindo a lista, em 19º, Kolo Muani, saindo do Frankfurt da Alemanha para o Paris Saint-Germain, também por 95 milhões de euros. Então, Kolo Muani não tinha a mesma mídia que o Anthony, mas era um ótimo centroavante e a gente sabe bem como o gol custa caro no futebol, né? Imagina o que ele perdeu na final da Copa do Mundo, o gol mais caro da história. No último lance, aquela defesa do Dibu Martínez, é numa finalização do Kolo Muani. Deve pensar nisso até hoje, cara. Cara, esse lance nunca mais sairá da cabeça dele. Bom, Kolo Muani só teve uma temporada no PSG, teve um desempenho razoável até, dá pra dizer que ele é um caso neutro aqui, vai. Agora em 18º... Pô, neutro é em cima do muro total, né? Esse é pesado, hein, mano. Harry Kane, saindo do Tottenham para o Bayern de Munique por 95 milhões de euros também. Ainda, aqui a gente já consegue separar quem faz bom negócio e quem não faz, né? Harry Kane, que já era aprovado na Europa. Isso é a doideira, né? O Bayern pagou a mesma coisa que o PSG praticamente pagou pelo Kolo Muani ou que o United pagou pelo Anthony. Doideira. Camisa 9 muito efetivo de várias temporadas, foi comprado pelo mesmo valor que o Kolo Muani, que era uma aposta, e o Anthony, que também, né, vamos combinar, não passava de uma aposta. Mas ele foi contratado pra fazer gols, mano, e isso o cara faz. Ele já tá com mais de 40 gols nessa temporada, isso em, sei lá, 50 jogos. A média dele é praticamente um gol por jogo. Então sim, ele ainda não ganhou a Champions League, nem um título, sei lá, muito relevante, mas porque ele foi contratado, que é fazer gol, ele tá entregando bem demais. Dito isso, Harry Kane no Bayern de Munique por 95 milhões de euros, vai receber aqui o nosso primeiro selo de valeu a pena. Em 17º lugar, Gareth Bale, também saindo do Tottenham para o Real Madrid, por 100 milhões de euros. 5 Champions League conquistadas com direito, irmão, a gol decisivo em final, tá? Ele também levou 3 mundiais de clubes, 3 La Liga. Cara, o Bale quando tava afim, é que assim, ele ficou um pouco ridicularizado, né? Porque depois de muita lesão e a postura também um pouco mais insolente ali, teve a história de priorizar, né? País de Gales, golfe e o Real Madrid, aquilo pegou muito mal. Mas, pô, eu não sei o que o Fute 11 contra 11 vai colocar aqui, mas valeu muito a pena, pô. Valeu muito a pena.
e mais uma penca de títulos. Em 2020, ele já estava claramente de saco cheio do futebol, cara. Ele tava curtindo muito mais jogador. Jogador lendário do Real Madrid, Bale definitivamente, por 100 milhões de euros, recebe o selo Valeu a Pena. Em 16º, o francês mais gente boa que eu já vi, mano. Paul Pogba, deixando a Juventus para se juntar ao Manchester United por 105 milhões de euros. Pogba é um monstro da bola, mas é muito complicado de você analisar a carreira dele, mano. Isso porque ele tem altos que são muito altos, mas ao mesmo tempo... lembrando que o Pogba foi bem na Europa League que o United ganha, né? Mas ele na Juventus era masterclass, assim. No United eu não sei o que... Eu botaria flop, velho. Mesmo tendo sido campeão da Europa League. Tem baixos que são muito baixos. E bom, pelo Manchester United, foi um fracasso. Bom, resumindo, o Pogba no Manchester United, em 2016, por 105 milhões de euros, recebe o selo de flop. Infelizmente, porque eu gosto muito dele. Em 15º, o primeiro da tão falada geração belga, Romelu Lukaku, saindo da Inter para o Chelsea por 113 milhões de euros. Que falar do Lukaku, cara. O cara tem força física, é alto, forte, tem um bom chute. Basicamente, ele tem todos os atributos para ser um grande atacante. Mas o extracampo dele, meu irmão, é complicado, hein? Lá ele fez 38 jogos, incluindo Champions, Premier League e Copa da Inglaterra, onde ele anotou um total de 13 gols. E claro, teve também o Mundial de Clubes, onde ele deixou 2 gols na competição. O torcedor do Palmeiras com certeza lembra dele, mano. Cara, mesmo com um desempenho razoável até, vai. Não tá tão ruim assim. Eu ainda acho que o Lukaku não convenceu por lá. Lukaku, por 113 milhões de euros para o Chelsea, recebe o selo de flop. Em 14º, esse aqui ainda tá fedendo a leite, mano. Acabou de começar. Jude Bellingham, deixando o Borussia Dortmund para ser jogador do Real Madrid por 113 milhões de euros. Candidato a melhor do mundo, inclusive, o campeão de Champions na primeira temporada logo, valeu pra caramba. Bellingham atualmente tem 22 anos, já foi campeão da Champions com o Real Madrid na temporada 23-24, sendo um dos principais jogadores do elenco. Ele também já é um dos grandes nomes da Inglaterra, venceu o Golden Boy, foi top 3 da Bola de Ouro em 2024, enfim. É uma contratação ainda muito nova, mas como ele já venceu uma Champions League na sua primeira temporada, sendo muito importante pro título, mesmo que o Bellingham, sei lá, passasse a não jogar mais nada a partir de agora, na minha opinião, ele já se pagou. Então, por isso, Bellingham no Real Madrid recebe o selo de valeu a pena. Cara, e continua jogando bem aí, nesse Real em crise aí, ele é muito constante, pô. Em 13º, o equatoriano que jogava pelo Del Valle, Moisés Caicedo. Ele deixou o Brighton da Inglaterra para se juntar ao Chelsea por 116 milhões de euros. O Caicedo também é muito novo, tem 23 anos e ainda tá... Cara, é muita grana, né, velho? A questão é que, assim, também da Inglaterra pra Inglaterra é muito caro, pô. Agora, foi o melhor jogador do time na última temporada, né? Construindo a sua carreira. Atual campeão não tem muito o que falar dele, tá ligado? É um ótimo jogador, cara. Um volante que percorre o campo todo, marca bem, tem um bom passe. Não tem lá uma excelente finalização, mas dá pra ele aprimorar isso tranquilamente. Ele ainda é bem novo. Então, como ele já demonstrou ter muito talento, mas não tem grandes feitos, a gente não sabe o que ele pode se tornar. Caicedo, então, recebe o selo de ok. 12º. Pô, eu discordo aqui. Eu acho que valeu, velho, já. Pô, foi muito, individualmente foi muito bem. Se o Chelsea não foi mais adiante com qualquer coisa, não é culpa dele. Vai jogar a próxima Champions, é campeão do mundo. Provavelmente o vídeo foi gravado antes da Copa do Mundo de Clubes, né, para dar esse desconto. Mas pra mim valeu a pena. Cara que faz 2 gols de falta em plena Champions League contra o Real Madrid. Declan Rice, deixando o West Ham da Inglaterra para se juntar ao Arsenal por 116 milhões de euros. Bom, pelo Arsenal, a única coisa que ele conquistou até agora é uma super taça da Inglaterra, que, vamos combinar, não vale de nada. O maior feito dele pelo clube até agora, realmente, são aqueles 2 gols de falta. Pra mim, ele é o mesmo caso do Caicedo. Um bom jogador ali no meio campo, ainda é uma contratação recente e também é novo. Só que Mas eu acho que já valeu a pena, mesmo. Identificação com o torcedor, constância, tornando o time mais competitivo. Eu acho que valeu a pena. E outra coisa, mas 116 milhões de euros. Meu irmão, tu tá saindo da Inglaterra. Pra Inglaterra é caro mesmo. E é muito dinheiro circulando, a liga mais rica do mundo. Diferente do Caicedo, ele tá em um time bem organizado, que é o Arsenal. Enfim, ele tem tudo para ter grandes feitos na carreira no futuro. Rice, por 116 milhões de euros, recebe então o selo de ok. Avançando para o 11º, e agora o bagulho fica de verdade. Cristiano Ronaldo, deixando o Real Madrid para a Juventus por 117 milhões de euros. Ganhou o campeonato italiano 2 vezes, Supertaça da Itália, Copa da Itália, foi artilheiro também por lá, participando de 134 jogos e marcando 101 gols. Ele foi contratado para ganhar a Champions. Não conseguiu com a Juventus, mas a gente tem que levar em consideração que o desempenho individual dele foi ótimo, como a gente viu aqui. E claro, né, sem contar em todo o efeito midiático que o Cristiano Ronaldo gera pro clube. Ele é um caso bem parecido com o Harry Kane, tá ligado? Ele foi pra um clube que já dominava o cenário nacional, continuou
continuou dominando, não ganhou a Champions League, mas não foi por culpa dele, cara. O desempenho dele mostra isso. Ele continua fazendo gol e continua entregando o que ele foi contratado para entregar. Cristiano Ronaldo, por 117 milhões para a Juventus, é difícil classificar, mas eu fico com o selo valeu a pena. Eu também acho que valeu, deu um salto midiático bizarro ali. E é loucura, né? O Real contratou o Cristiano pelo preço que contratou, ganhou o que ganhou e ainda vendeu ganhando dinheiro. É loucura. Abrindo agora nosso top 10, o inglês Jack Grealish, saindo do Aston Villa para ser jogador do Manchester City por 118 milhões de euros. Olha, o Grealish está bem longe de ser o tipo de jogador que me enche os olhos. Aquele jogador mais ofensivo, de drible, que era bem mais objetivo, acabou ficando pelo Aston Villa mesmo. Mas, dito isso, o Grealish venceu 3 Premier Leagues e ajudou muito a conquistar a tão sonhada Champions League do clube inglês. É verdade, e assim, foi importante mesmo. Mas assim, acho um jogador muito supervalorizado, tá? Então, né, só por isso ele já se pagou. Dito isso, por 118 milhões de euros, Jack Grealish recebe o selo valeu a pena para o Manchester City. Em nono, esse eu gosto muito, Antoine Griezmann. Griezmann tomou a decisão de deixar o Atlético de Madrid para se juntar ao Barcelona por 120 milhões de euros. Esse aqui, mano, sério, é inexplicável, cara. O Griezmann, na minha opinião, é um monstro jogando bola. Na seleção francesa foi campeão do mundo em 2018, sendo o melhor jogador da competição inteira. 18 e 22 ele jogou duas Copas. Mas no Barcelona, meu irmão, o cara não deu liga de maneira nenhuma. Você consegue contar nos dedos de uma mão quantas partidas realmente boas que ele teve por lá. E isso custando uma nota. Ele foi tão mal que ficou só um ano. O Barça pagou 120 milhões nele e emprestou de volta para o Atlético de Madrid um ano depois por 10 milhões. E o pior, vendeu ele em definitivo por 22 milhões. Um prejuízo total de 87 milhões de euros. Fora a quantidade de partidas ruins que ele teve pelo Barça. Griezmann no Barcelona por 120 milhões de euros é a definição perfeita de flop. Continuando agora no top 8, voltando à geração belga. Eden Hazard. Ele que deixava o Chelsea para ser jogador do Real Madrid por 120,8 milhões de euros. Rapaziada, esse deve ter sido o flop mais hypado nos últimos 10 anos, tranquilamente. Resumindo, ele nunca engrenou, teve muitas lesões, sobrepeso, preguiça. Tudo de ruim aconteceu com essa passagem do Hazard pelo Real. Ele ainda colocou uma Champions League no currículo, mas não fez nada para agregar. Foi só no banco mesmo. Uma passagem péssima. Eden Hazard no Real Madrid é também a definição perfeita de flop. Agora, em sétimo lugar, o primeiro argentino da lista, Enzo Fernandes, deixando o Benfica para integrar o elenco do Chelsea por 121 milhões de euros. Rapaziada, já repararam quantas vezes o Chelsea apareceu nessa lista, cara? Pra vocês verem como eles gastam dinheiro. E mesmo assim, eles continuam pequenos. Depois da Copa... ele claramente gravou esse vídeo antes da Copa do Mundo de Clubes, né? Claramente. Copa do Mundo absurda do argentino, que foi eleito a revelação do campeonato, Enzo foi comprado pelos ingleses com uma expectativa altíssima. E no começo ele teve um desempenho bem mais ou menos. Mas agora, com o time um pouco mais organizado, ele já vem mostrando seu futebol e tá evoluindo cada vez mais. Eu sinceramente acho que ele pode sim chegar a valer essa grana toda que foi paga. Mas ainda não é o caso. Enzo no Chelsea até o momento recebe então o selo de ok. Em sexto, o alemão Florian Wirtz, deixando o Leverkusen para ser jogador do Liverpool por 125 milhões de euros. Essa contratação literalmente acabou de acontecer. Não tem nem um mês ainda. E bom, eu vou falar aqui o que eu acho que vai ser, ok? O Wirtz é um dos grandes nomes dessa nova geração e ainda é muito novo. Tem os seus 22 anos ainda. E eu acho muito difícil essa contratação flopar, cara. Bom, resumindo, o Wirtz ainda não tem como rotular, né? Então, eu vou deixar ele sem avaliação. Abrindo agora o nosso top 5, ele, o futuro de Portugal, o novo Cristiano Ronaldo, a estrela, João Félix. Deixando o Benfica para integrar o Atlético de Madrid. Pô, o João Félix é flop em tudo, né? Quem contratou, flopou. Por 127 milhões de euros. Duro, né? O João Félix nunca jogou o suficiente para valer isso tudo. Nem no Benfica, que foi a melhor temporada da vida dele, não era o bastante para 127 milhões de euros. E depois disso, irmão, foi só ladeira abaixo. Ele tem talento, tá ligado? É que esses caras, quando aparecem, cara, dependendo do país, da posição, tu vem num bolo ali já de quem tá produzindo, então tu é hypado, não só porque você é bom, ele tinha talento, mas existe um contexto também, entendeu? Então o futebol é muito louco, assim, pra... Dá pra perceber isso, mas ele é extremamente preguiçoso em campo. Já rodou 300 times na Europa e não ficou em nenhum. E hoje adivinha onde ele tá? No Chelsea. Resumindo, o João Félix briga forte para ser o maior flop dessa lista. Em quarto, Ousmane Dembélé, saindo do Borussia Dortmund para o Barcelona por 135 milhões de euros. Que ele foi escolhido para ser um substituto. E ainda foi para ser o substituto do Neymar, né? Acho que é isso que ele vai dizer. Do Neymar na época. E não, mano, ele nunca foi tão talentoso como o Neymar era. Tirando que ele teve a bola
praticamente para matar a classificação lá contra o Liverpool, no jogo da ida ainda, né, que foi 3-0, ele não toca pro Messi, e aí depois acontece o que acontece em Anfield, né? Vem a virada do Liverpool. Acho que se fosse 4-0 ia ficar enrolado. Mas assim, 135 milhões nele, irmão, é muita grana. E bom, pelo Hoje Barcelona, ele vale. ele infelizmente teve mais lesões do que jogo. Ficava o tempo todo no DM e não conseguia ter frequência. Enfim, Dembélé no joga Barcelona muito, não poderia ser diferente. Recebe o selo de flop. Abrindo o nosso e top no 3, olha PSG? o Barcelona de novo aí, mano. Felipe Coutinho, o brasileiro, deixava o Liverpool para se juntar ao Barcelona por movimento 135 milhões de euros. Olha, velho, aqui é triste porque eu era muito fã do futebol do Coutinho. No auge dele pelo Liverpool, ele jogou uma barbaridade. E era impossível você acompanhar o futebol na época e achar que ia dar errado, tá ligado? 135 milhões. Era muita grana? Sim, mano, era muita grana. Mas ele também era muito bom. E o mercado também tava totalmente inflacionado devido à saída do Neymar, né? Então meio que justifica, vai. Pelo Barcelona, ele teve uma lesão no joelho. E depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Felipe Coutinho, por 135 milhões no Barcelona, com muita tristeza, eu digo que ele recebe o selo de flop. Em segundo lugar dessa lista, nada mais, nada menos que Kylian Mbappé, deixando o Mônaco para jogar no PSG por 180 milhões de euros. Rapaz, que paulada, irmão. Caraca, 180 milhões. Foi uma grana irreal e dá pra dizer que valeu a pena em parte. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Paris, venceu lá os campeonatos franceses, né, que pro PSG já é rotina, então não interessa muito. Mas ele foi responsável, junto com o Neymar, a levar o Paris Saint-Germain para a final da Champions, lá em 2020, na pandemia. Porém, ele também desperdiça uma grande chance de abrir o placar para o clube francês. E o pior de tudo, cara, ele saiu para o Real Madrid de graça. Ele só esperou seu contrato acabar, isso depois de ter exigido 1 milhão de coisas para o PSG. E ainda saiu processando o PSG, né? Que tá querendo dinheiro aí. Difícil dar o selo de valeu a pena, cara. Porque mesmo ele ganhando tudo que ele ganhou, já sendo lá o maior artilheiro da história do clube, o Paris Saint-Germain já ganhava o francês antes, mano, mesmo sem ele. Mas o principal de não dar esse selo é a forma que ele saiu, que foi feia demais pra história do clube, né? Vamos combinar. Kylian Mbappé, então, recebe o selo de ok, mesmo ele sendo um monstro pelo PSG. Eu acho que ele valeu em primeiríssimo lugar, Eita, não aqui é podia polêmica. ser diferente, né? Neymar Júnior, deixando o Barcelona para ser jogador do Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Rapaziada, é difícil colocar em palavras o quão absurda foi essa transferência. Definir o Neymar pelo Paris Saint-Germain é bem complicado. Difícil. Ele é um caso bem parecido com o do Mbappé. O brasileiro chegou lá e o Paris já vencia sem... É assim, eu acho que vai acabar, pra muitos, vai ser a percepção de flop. Pra muitos. De decisão errada e tal. Acho que ele não deveria ter saído do Barcelona pra lá. Mas assim, ele eleva o PSG a outro nível, né? E em termos de marca, o PSG vai pra um lugar que era inimaginável. Inclusive disputando relevância de grife com outros clubes que são infinitamente maiores que o PSG. Eu brinco que, começo de ano, eu sempre ia nas livrarias, tal, fazer compra do material escolar dos meus filhos e tal. E assim, por exemplo, em São Paulo, às vezes tinha dificuldade de achar um caderno do Corinthians, do Palmeiras, mas sempre tinha ali Barcelona, Real Madrid, PSG. Barcelona, Real Madrid, PSG. Camisa do PSG, direto. Então assim, o PSG, do ponto de vista de marketing, o projeto, para mim, valeu a pena. O investimento no Neymar fez o PSG ganhar manchetes, minutagem, escolha, inclusive as emissoras que detêm o direito, né, da Champions, por exemplo, elas têm uma coisa chamada pick, né? O pick 1, pick 2, pick 3, que é a escolha do jogo. Pô, qual jogo, para mim, vai ser o principal? A minha primeira escolha. Várias vezes o PSG furou fila, deixando para trás o Barcelona, o City, o próprio Real em alguns momentos de entre-safra ali. Então, isso é um efeito Neymar também. Agora, óbvio, do ponto de vista esportivo, tem várias decepções, inclusive para ele, Neymar, porque ele ficou em campo metade das vezes. Então, é difícil de rotular. Do ponto de vista de marketing, de projeto de propaganda, eu acho que o negócio valeu a pena. Do ponto de vista esportivo, não. Sempre o Campeonato da França. Também já ganhava as Copas da França. Ele chegou com o único objetivo de ganhar a Champions League. E bom, esse objetivo ele não conquistou. Sem contar também que o Neymar passou metade do seu tempo do contrato fora dos gramados. Tudo por lesões. Então, mano, não dá pra dizer que o Neymar foi uma contratação que valeu a pena. Mesmo ele tendo valido a pena em alguns sentidos, como por exemplo, o midiático. Antigamente você não via ninguém com blusa do Paris Saint-Germain aqui no Brasil, por exemplo, cara. Na época que o Neymar tava lá, você via uma a cada esquina. Ele vendeu camisa absurdamente pelo clube. Fora escolhendo o PSG, se espalhou em várias cidades escolhendo o PSG e tal. Tem inclusive lá em Santos.
fez o Paris Saint-Germain se tornar relevante no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Só que só isso não basta, né? O clube não venceu nada do que eles realmente queriam. E mesmo tendo chegado na final, bateu na trave, perdendo para o Bayern de Munique. Então, na minha opinião, o Neymar não é um flop. Longe disso, ele foi um dos maiores jogadores do PSG, mas também não merece o selo de valeu a pena. Neymar, então, fica com o selo de ok para o Paris Saint-Germain. Okay, e é caro, isso, né? essas foram as 20 contratações mais caras da história do futebol. Começando por um brasileiro, Antony por 95 milhões de euros, e finalizando com outro brasileiro, Neymar Júnior por 222 milhões. Muito legal a edição. Parabéns pra galera do Fute 11 contra 11. Gostei, viu? Thumb legal, edição legal, ritmo legal. Pô, é um vídeo relativamente longo, né? 13 minutos e pouquinho. Mas passou aqui, ó. Saiu na urina. E eu gostei. Gostei. Tá aí. Acho uma lista justa. E eu não lembro, teve mais... Mas engraçado, eu acho que a minha percepção, tá? É de que a maioria não valeu a pena. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão. Eu não fiz essa contabilidade. Mas a minha impressão é de que a galera mais não valeu a pena do que valeu. Doideira, né? Porque, cara, quando tu paga muito por um jogador, a chance de estar errado também é muito grande, velho. Muito grande. Mas o Neymar merecia um programa específico, né? Só pra ele. É nóis. Tamo junto. Um abraço.